Você já reparou que no meio de uma sala cheia de gente falando ao mesmo tempo, existe sempre alguém que parece estar em outro lugar? Alguém que não compete pela atenção, não levanta a voz, não tenta ser o centro de nada. E ainda assim, quando fala, faz o ar ao redor parecer mais denso, mais real. Talvez essa pessoa seja você. E talvez você nunca tenha entendido completamente o que isso significa. Existe uma diferença brutal entre gostar de ficar quieto e amar o silêncio. Quem apenas fica quieto, muitas vezes está esperando sua vez de falar. Quem ama o silêncio está ouvindo coisas que a maioria nem percebe que existem. O tom por trás da frase. A pausa que veio antes do sorriso. O peso invisível que alguém carrega nos ombros enquanto diz que está tudo bem. É como se você vivesse com uma camada a mais de percepção ligada o tempo inteiro. E isso, ao mesmo tempo que te dá profundidade, te exaure de um jeito que ninguém vê. O mundo trata o silêncio como ausência, como falta. Como se quem escolhe não falar estivesse quebrado, deslocado, ou simplesmente não tivesse nada interessante para dizer. E você cresceu ouvindo isso de várias formas. Por que você é tão calado? Fala alguma coisa. Você tá bem? Cada pergunta dessas, mesmo quando bem intencionada, reforçava a mesma mensagem silenciosa, de que havia algo errado com você. Mas e se a verdade for exatamente o oposto? E se o silêncio que você busca não for um refúgio de fraqueza, mas uma necessidade de quem processa o mundo com uma intensidade que a maioria simplesmente não alcança? Existem 9 traços que se repetem de forma consistente em quem tem essa relação profunda com o silêncio. 9 características que explicam por que você enxerga o mundo de um jeito diferente. E por que isso, longe de ser um defeito, pode ser a sua maior força invisível. O primeiro traço é o radar invisível. Enquanto a maioria das pessoas entra num ambiente e percebe o óbvio, você capta a temperatura emocional do lugar. Percebe quando 2 pessoas estão sentadas, lado a lado, mas emocionalmente a quilômetros de distância. Nota quando alguém ri, mas o riso não chega aos olhos. A neurociência chama isso de processamento sensorial aprofundado. Seu cérebro não filtra estímulos da mesma forma que o da maioria. Onde outros descartam informações como irrelevantes, o seu sistema nervoso absorve, analisa, cruza dados em segundo plano. E é exatamente por isso que ambientes caóticos e cheios de estímulos te drenam com uma velocidade absurda. Você não precisa de silêncio porque é frágil. Você precisa de silêncio porque processa o mundo com uma profundidade que exige pausas para não colapsar. O segundo traço é a escuta que atravessa. Você não ouve palavras. Você ouve intenções. Quando alguém te conta algo, você capta o ritmo da fala, as hesitações, o que foi dito entre as frases, o que foi evitado com cuidado cirúrgico. Isso explica por que as pessoas se abrem com você de um jeito que nem elas entendem. Sua presença silenciosa cria um espaço que a maioria nunca oferece. Um espaço sem julgamento, sem pressa, sem competição por atenção. Você escuta como quem segura um espelho invisível na frente do outro. E quando a pessoa se vê refletida ali, ela confia. Não porque você pediu, mas porque seu silêncio disse: aqui é seguro. O terceiro traço é o curador solitário. Essa capacidade de absorver o que os outros sentem tem um preço que quase ninguém vê. Quando você capta a dor de alguém, ela não fica do lado de fora. Ela entra. Ela se mistura com as suas próprias emoções. Existe um conceito chamado fadiga empática, o esgotamento que vem de sentir demais o que pertence ao outro. Você chega em casa depois de um dia aparentemente normal e se sente destruído. Não porque algo aconteceu, mas porque você absorveu cada microtensão, cada energia densa, cada conflito não dito que pairava no ar. E o silêncio que você busca à noite não é fuga. É o único momento em que seu sistema emocional consegue separar o que é seu do que é dos outros. O quarto traço é o pensador em espiral. Sua mente não pensa em linha reta. Ela pensa em camadas, em conexões, em profundidades que às vezes te assustam. Você vê uma situação e enxerga desdobramentos, consequências, cenários alternativos. Tudo ao mesmo tempo.
Às vezes isso acontece às 3 da manhã, quando o mundo dorme, e sua mente decide que agora é a hora perfeita para revisitar cada decisão da última semana. Não é ansiedade no sentido clássico. É uma mente que não aceita superficialidade, que precisa chegar ao fundo. E o silêncio é o único ambiente onde esse pensamento floresce sem interrupção. O quinto traço é o guardião de fronteiras. Você é seletivo, profundamente seletivo. Não com arrogância, mas com necessidade. Porque quando você se abre de verdade, com tudo. E quando alguém trata essa abertura com descuido, a ferida é proporcional à entrega. Por isso você construiu filtros, não muros. Filtros. Muros bloqueiam tudo. Filtros deixam passar o que é genuíno e seguram o que é superficial. Você não tem muitos amigos, mas os que têm sabem coisas sobre você que ninguém mais sabe. As pessoas podem interpretar isso como frieza, mas a verdade é que você protege sua energia com a mesma intensidade com que a entrega. O sexto traço é o tradutor do não dito. Você percebe o que ninguém está dizendo. Numa reunião, nota quem concordou por pressão e não por convicção. Num jantar de família, sente a tensão entre duas pessoas antes de qualquer palavra atravessada. Seu cérebro coleta microexpressões, variações no tom de voz, mudanças na linguagem corporal e cruza tudo em tempo real. O problema é que essa habilidade nem sempre é bem-vinda, porque quando você enxerga o que está por trás da máscara, nem sempre o outro quer ser visto. E você se encontra numa posição estranha, saber demais e não poder dizer. Viver com uma clareza que, paradoxalmente, te obriga ao silêncio. O sétimo traço é o arquiteto de mundos internos. Você tem uma vida interior vasta, complexa e absurdamente rica. Enquanto o mundo externo valoriza a ação e barulho, você constrói catedrais inteiras dentro de si. Ideias, reflexões, cenários, conversas que nunca aconteceram, mas que você explorou em cada detalhe. Isso não é devaneio vazio. É criatividade profunda, operando em modo silencioso. Quando você fica em silêncio, não está parado. Está criando. Está reorganizando. O silêncio não é seu vazio, é seu laboratório. O oitavo traço é a memória emocional. Você não esquece como as coisas te fizeram sentir. Pode esquecer datas e nomes, mas a sensação exata de um momento fica gravada com uma nitidez quase perturbadora. Lembra do tom de voz que alguém usou há anos quando te disse algo que doeu. Lembra da textura emocional de uma tarde que foi inexplicavelmente bonita. Essa memória é o que te dá profundidade, mas também o que torna o perdão mais lento e a superação mais demorada. Porque para você as experiências não passam, elas ficam. Criam camadas dentro de você como anéis de uma árvore. O nono traço é o observador do tempo. Você tem uma relação diferente com o tempo. Enquanto o mundo corre, você percebe a passagem das coisas de um jeito quase contemplativo. Nota como a luz muda ao longo do dia. Sente o peso de uma fase da vida terminando antes que os outros percebam que algo mudou. É por isso que você valoriza tanto a qualidade do tempo que tem. Por que recusa compromissos vazios? Por que prefere uma conversa real a 10 superficiais? Não é que você não goste de viver, é que você se recusa a viver no modo automático. Agora pare um instante. Olhe para cada um desses traços e perceba algo que talvez nunca tenha ficado tão claro. Nada disso é defeito. Cada vez que te disseram que você era sensível demais, calado demais, intenso demais, estavam medindo você com a régua errada. Estavam usando um padrão feito para quem vive na superfície para avaliar alguém que mergulha. E quem mergulha nunca vai parecer normal para quem só sabe nadar na beira. O que você tem não é um problema a ser corrigido. É um sistema que opera em alta definição num mundo acostumado com imagem borrada. Sua necessidade de silêncio não é ausência de algo, é presença total de tudo. Do que você sente, do que você percebe, do que você carrega. Os oceanos mais profundos são os mais silenciosos. Não porque não tenham vida, mas porque tudo o que guardam é tão vasto, tão denso, tão imenso, que o som simplesmente não dá conta de expressar.
Você é esse oceano. Sua profundidade não é um fardo. É uma raridade. E o dia em que você parar de pedir desculpas por ser profundo demais, será o dia em que vai entender que o silêncio nunca foi sua prisão. Sempre foi sua linguagem. E quem souber escutá-lo vai encontrar em você algo que o barulho do mundo inteiro jamais conseguiria oferecer.